Olá, graça e paz a todos. Meu nome é Juliana Bárcia, seja muito bem-vinda ao canal Em Busca de Restauração. E o tema do nosso vídeo de hoje é: temos que orar baixo para o diabo não ouvir a nossa oração. Certa vez, em um dos meus grupos do projeto 7 Semanas de Restauração, surgiu um assunto que eu achei muito engraçado. Não desmerecendo o raciocínio da irmã, mas porque eu nunca tinha ouvido ninguém falando a respeito disso. Ela dizia que deveríamos orar em voz baixa ou em pensamento, para o diabo não ouvir as orações e atrapalhar os pedidos. Então, eu decidi falar sobre isso aqui no canal, porque pode ser o seu pensamento também. E eu espero que esse vídeo esclareça você em relação a isso. Bom, existem dois grupos de pessoas que têm um pensamento errado em relação ao diabo. O primeiro grupo acha que o diabo não existe e que não tem poder para fazer nada. O segundo acha que o diabo é todo-poderoso, como Deus é. Sabemos que a Bíblia afirma claramente sobre a existência do diabo e mostra as suas várias formas de atuar para nos acusar e nos tentar. Mas esse tipo de ação dele tem limites, e esses limites estão na vontade permissiva de Deus. O diabo não pode ultrapassar o que Deus permite ou decreta. No livro de Jó, capítulo 1, dos versículos 8 ao 12, diz assim: E o Senhor disse a Satanás: Tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele e sobre a sua casa e sobre tudo o que ele tem, por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos, suas posses aumentam na terra. Mas estende a tua mão agora e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. E o Senhor disse a Satanás: Eis que tudo o que ele tem está em teu poder. Somente sobre ele não estendas a tua mão. Então Satanás se foi da presença do Senhor. E no capítulo 2, versículo 6 diz assim: E o Senhor disse a Satanás: Eis que ele está na tua mão, mas poupa-lhe a vida. Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó e tirasse tudo o que ele tinha, mas deu uma ordem: poupa-lhe a vida. Ou seja, Deus falou o seguinte: na vida dele, Satanás, você não toca. E nós não temos na Bíblia nenhuma ordem para não orarmos em voz alta, por receio de uma resistência do diabo. O que a Bíblia nos ensina categoricamente é a orar. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus nos ensina a orar de forma discreta, mas não por medo do diabo, mas sim para nos afastar do desejo humano de sermos vistos e exaltados pelos outros. Algumas pessoas usam um acontecimento que está registrado lá no livro de Daniel, capítulo 10, para afirmar que o diabo pode sim ouvir as nossas orações em voz alta e atrapalhar os nossos pedidos. O versículo em questão diz o seguinte: Então disse-me ele: Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste o teu coração para entender e para humilhar-te perante o teu Deus, tuas palavras foram ouvidas, e eu venho por tuas palavras. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Porém, eis que Miguel, um dos principais príncipes, veio ajudar-me, e eu permaneci lá com os reis da Pérsia. O que vemos nesse versículo, na realidade, é a descrição de forças malignas tentando frustrar os planos de Deus, a resposta de Deus à oração de Daniel. Mas podemos observar que Deus envia o anjo Miguel para resolver a questão. Então esse texto deixa bem claro que não precisamos ter medo de orar em voz alta para o diabo não ouvir. Esse texto é uma prova de que os planos de Deus não podem ser frustrados por ninguém. Nós temos sim indicações de que o maligno tem as suas formas de agir, mas aquilo que Deus ordenou, que Deus decretou, se cumpre. Agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar.
A Bíblia nos mostra que existe uma coisa que pode atrapalhar as nossas orações. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz assim: Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim, ele não ouvirá. E o que vem a ser essa tal iniquidade? O iníquo é um indivíduo que já está acostumado a pecar. Ele não se importa mais com as consequências e não se envergonha mais do pecado. O erro não incomoda, se tornou algo normal. Então, o que verdadeiramente tem poder para atrapalhar as nossas orações não é se o diabo pode ouvi-las e fazê-las não acontecer, mas sim o pecado, que nos separa da comunhão plena com Deus, a ponto de até as nossas orações ficarem prejudicadas. E talvez você pense assim: ah, Juliana, mas eu não cometo esse pecado de iniquidade, não. Mas você ora para Deus restaurar o seu casamento e não perdoa o seu marido. Ora para Deus restaurar o seu casamento, mas vive murmurando e se fazendo de vítima, contando suas derrotas e tristezas para um e para outro. Ora para Deus restaurar o seu casamento, mas vive falando mal do seu marido. Vive falando mal da mulher estranha que está na vida dele. Vive arrumando desculpas para arrumar confusão com o seu cônjuge. E você faz isso com tanta naturalidade que você nem se dá conta de que está fazendo. E eu concluo dizendo a você que você não deve ter medo e nem receio de orar em voz alta. Não importa se oramos na mente ou se falamos com Deus de forma audível. Isso não faz a mínima diferença, pois Deus é soberano em nossas vidas. E o diabo não tem poder de transformar o sim de Deus em não, e nem o não de Deus em sim. O poder que o diabo tem é de nos tentar, de tentar nos convencer a viver uma vida de pecado, distantes de Deus. Isso sim pode atrapalhar as nossas orações. E é justamente dessa forma que o diabo concentra a sua ação na vida da maioria das pessoas. Então, não se preocupe se o diabo pode ouvir a sua oração em voz alta. Preocupe-se em estar cada vez mais próxima de Deus. A resposta das suas orações virá mediante a sua obediência. Não tenha medo do diabo. Tenha temor ao teu Deus, porque ele sim tem poder sobre todas as coisas. Respondida a pergunta? Eu espero que sim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te agradeço mais uma vez por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esquece de deixar aqui o seu comentário, tá bom? Eu vou ficar muito feliz em saber a sua opinião a respeito desse assunto. Um grande beijo, tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.